Eu sou o Leonardo Minoso, né? Eu sou o produtor executivo do Cafundó Estúdio Criativo. O Cafundó é um estúdio de games e animação e a gente nasceu em 2008, então tem 13 anos já a empresa, e a gente sempre trabalhou muito focado em animação. Mais ou menos na metade do caminho, aí, uns 6 anos atrás, a gente começou a trabalhar com games também, começou a trabalhar com projetos de animação interativa e naturalmente isso migrou para a produção de jogos e outros tipos de aplicações interativas que envolvam personagem, cenário, contação de história, narrativa, né? E aí a gente foi começando a desenvolver alguns projetos semelhantes a game, até que chegamos em produção de games e hoje a gente tem duas, dá para se dizer assim, duas frentes de atuação do estúdio. Uma delas é focada em produção de projetos para clientes, né, prestação de serviço para clientes, tanto em animação como projetos interativos, como game, aplicações de realidade aumentada, realidade virtual e novas tecnologias. E a outra que é produção de conteúdos próprios, autorais, né? E aí nessa área de conteúdos autorais a gente atua em duas vertentes, que é a produção de animação, série de animação para TV e jogos, né? Jogos próprios autorais nossos. Então esse é o resumo da ópera aí. Um processo de produção um pouco diferente, assim, né? Porque o que acontece? A maioria das empresas elas vão desenvolvendo vários projetos diferentes para ver aquele que encaixa, né? No nosso caso, como a gente já vinha de uma expertise de animação, o mercado de animação ele é, de certa forma, diferente do mercado de games, apesar de ser complementar, né? Uma animação pode virar um game pode virar uma animação, mas os modelos de negócios, os modelos de approach, inclusive os próprios clientes são diferentes, né? Então a gente já vinha da experiência da animação e a gente se estruturou bastante para entrar no mercado de games especificamente. E o nosso foco no mercado de games é trabalhar com projetos que a gente possa ter uma continuidade longa, né? Então a nossa expectativa não é trabalhar com vários projetos ao mesmo tempo, mas sim ter um projeto que a gente consiga derivar ele para vários modelos, assim, para várias derivações, né? E aí o que a gente fez foi, em 2018, nós produzimos o nosso primeiro jogo, que é o Tetragon, e aí ele ficou pronto em 2019. E o ano de 2019 a gente ficou praticamente só negociando o lançamento desse jogo, porque a gente queria ter um lançamento expressivo assim, a nível mundial. Conseguimos fazer isso, a gente conseguiu encontrar bons distribuidores ao redor do mundo para poder nos ajudar nesse lançamento. Era para o lançamento ter acontecido o ano passado, mas aí em função da pandemia, do Covid, tudo atrasou, né? Os próprios fornecedores, os próprios distribuidores que nós tínhamos combinado tiveram problemas com isso também, né, em relação às suas equipes e tal. E aí a gente vai fazer o lançamento desse jogo esse ano, né? Então a gente vai lançar o Tetragon esse ano, a gente já está no pipeline, está tudo pronto para o lançamento dele. E ao mesmo tempo foi bom, porque a gente nesse meio do caminho conseguiu desenvolver e captar o recurso para fazer o Tetragon 2, né? Então a gente vai lançar o Tetragon 1 para PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch inicialmente. E assim que a gente lançar, a gente já vai começar a produção do 2, né? Então vai ser um laboratório bem interessante, porque a gente vai conseguir coletar feedbacks, informações dos jogadores para já ir acrescentando isso na produção da continuidade do jogo, né? Então esse é o nosso principal foco agora no mercado de games, é esse projeto. O processo de produção é um modelo tradicional de produção de games, né? Não tem nada muito diferente em relação às etapas, né? Você cria uma ideia, você valida, cria os roteiros, aí começa a fazer a direção de arte, analisar como é que vai ser isso, pensa uma mecânica. Eu acho que o que impacta mais agora no que a gente está vivendo atualmente é porque desde março do ano passado, nós migramos para um processo totalmente online, né, totalmente remoto. Eu acho que a maioria das empresas está, se não já está definitivamente nesse formato, está pensando em partir para esse formato. E era uma coisa que antes nós não tínhamos, né? Nós trabalhávamos alocados no estúdio, em Florianópolis, então toda a nossa equipe ficava em Florianópolis, e a gente inclusive exigia, né, quando a gente contratava alguém de fora, que a pessoa viesse morar em Florianópolis para poder trabalhar no projeto ou trabalhar no estúdio. E desde o ano passado a gente derrubou isso, né? A gente explodiu o nosso estúdio, então não existe mais sede física, e a gente está trabalhando com equipe remota, com várias pessoas já espalhadas pelo Brasil todo, inclusive algumas pessoas fora do Brasil.
E essa é a rotina a partir de agora, né? E esse ano todo que passou aí, desde março do ano passado até agora, a gente veio desenvolvendo os processos e melhorando os processos e os modelos as rotinas, né? Os processos que a gente vinha trabalhando, os softwares, os sistemas de controle e assim vai. Erramos bastante, acertamos uma boa parte e agora a gente considera que a gente já está bem evoluído assim, no processo de trabalho remoto. E é por isso que a gente está, esse ano, iniciando vários projetos bem grandes, assim, que vão passar a nossa equipe de umas 20 pessoas para pelo menos 100, assim, para dar conta de todas as demandas que a gente vai ter já mapeadas para esse ano, né? Então, acho que a maior diferença, assim, em termos de produção seria essa, né? O restante, assim, o restante das etapas de produção de games, elas são bem as etapas tradicionais já, que vão se encadeando, né, uma depois da outra, porque as pessoas elas estão consumindo muito conteúdo, né, falando de animação, e consumindo muito conteúdo interativo, de games também. Primeiro porque as pessoas têm mais tempo, né, até agora a gente está uma bateria grande aí de contratação de equipe, a gente está conversando com animadores, ilustradores, desenvolvedores, e as pessoas falam, né, principalmente nos grandes centros, assim, cara, eu tô com muito tempo, porque antes eu passava 3 horas e meia, 4 horas da minha vida dentro de um ônibus, de um metrô por dia, né, 4 horas por dia, e agora eu não tenho mais isso, eu acordo e saio trabalhando, né, então as pessoas estão conseguindo ser mais produtivas nesse aspecto, e isso obviamente impacta de a pessoa ter mais tempo também para poder consumir mais conteúdo, seja de conteúdo audiovisual ou conteúdo de jogos e games, e para nós está sendo bem positivo. A gente está percebendo que a demanda está sendo grande e a gente está tentando ao máximo aproveitar esse momento para desenvolver bons produtos e conseguir se posicionar bem no mercado, né? Porque apesar de esse ano estar sendo muito positivo assim, em termos de produção para o nosso aspecto, a gente não é um grande player do mercado ainda, né? A gente está se desenvolvendo ainda, então felizmente nós temos muitas coisas para acontecer esse ano, mas a gente não pode deixar essa peteca cair, né? Tem que fazer as coisas acontecerem, e no mercado audiovisual, assim como no mercado de games, você nunca pode apostar todas as suas fichas num projeto só, né? Você tem que ter vários projetos em vários momentos diferentes para que um dê sustentação para o outro, e inclusive para que a gente possa ir aproveitando a equipe, né? Assim que vai concluindo uma etapa, por exemplo, eu finalizo uma etapa de roteiro de um projeto, eu posso utilizar essa equipe de roteiristas para o próximo projeto, se já tiver engatilhado, né? A gente fez esse erro lá atrás, a gente acabou focando na época em animação num projeto único, né? A gente pensou o projeto, desenvolveu, finalizou, entregou, e aí que a gente foi pensar no próximo projeto e a gente viu que isso não funciona assim, né? A gente tem que estar com vários projetos em vários momentos para poder ter uma produção contínua, né? Que você consiga estar sempre produzindo e estar reaproveitando a equipe, senão o que acontece também é que você desenvolve um projeto, monta toda uma equipe e aí até você conseguir desenvolver o próximo, você tem que desmontar toda a equipe até você captar, até você conseguir desenvolver a ideia do projeto. Então isso a gente está tentando evitar agora daqui para frente, né? Mas o mercado tá muito aquecido, assim, tá muito legal perceber que tudo está rolando e a gente tem espaço, né? Falando de conteúdo digital, você consegue trabalhar para qualquer lugar do mundo e principalmente falando de animação e games, você nunca pode produzir uma série de animação ou um game pensando no mercado brasileiro. Você já tem que pensar no mercado internacional, né? Porque no mercado brasileiro isso não se paga diretamente. Economicamente isso não é viável, né? Então se estiver pensando nisso como um negócio mesmo, como é o nosso caso, você já tem que pensar em como que isso vai ser consumido no mundo todo, né? Tanto animação quanto game. E isso é possível, né? Isso hoje em dia, com a comunicação digital, com todos os acessos que nós temos, dá para fazer isso. Obviamente que dá mais trabalho, né? Porque você tem que pensar como que outras culturas, outros países, outro tipo de consumidor vão consumir o teu produto, a tua série, o teu conteúdo. Mas isso te abre muitas portas, né? Que você pode vender para o mundo todo, então isso é muito interessante. Especificamente do mercado de games, o que eu vejo muito é o pessoal se desenvolvendo e se estruturando para trabalhar como um que a gente chama de indie, né, que é um desenvolvedor independente. Isso é possível, isso é até necessário, né, para fazer o mercado se movimentar, mas o que eu percebo é que as pessoas até os cursos assim que ensinam, né, como trabalhar nessa área,
eles têm uma certa dificuldade e uma certa carência da parte de negócio mesmo, né? Então, às vezes, juntam um desenvolvedor com um artista, ou um animador com um ilustrador, e os caras têm uma ideia de jogo e vamos desenvolver esse jogo e vamos colocar em alguma loja online aí e vamos vender. Mas tem vários aspectos, né, relacionados ao negócio, à divulgação, a como tornar um jogo bem sucedido, como fazer com que o jogo seja atraente para vários públicos que ficam de lado. Então, assim, uma sugestão que eu sempre dou, né, quando eu participo de algum evento, de alguma palestra, é que os estudantes eles não saiam diretamente querendo fazer um game e ganhar o mundo, mas que eles tenham pelo menos alguma experiência de participar de alguma empresa que já trabalha com desenvolvimento de games, né? Até para ver as coisas que eles não querem fazer, né? Eles podem trabalhar numa empresa ali, sei lá, uns 6 meses, 1 ano, e aí analisar, né? Falar, pô, os caras trabalhavam dessa forma, eu acho que isso está errado, eu acho que se eu for fazer o meu negócio vai ser desse jeito, mas tentar colher o máximo de experiências positivas também que ele possa ter nessa empresa, né? Pô, isso aqui eu achei muito legal, a forma como eles comunicavam isso, a forma como pensavam para desenvolver essa etapa, ou o sistema que eles usavam, ou o software, ou as ideias que eles tinham e tal. E aí sim você tem um pouco mais de bagagem para poder desenvolver o teu jogo próprio, a tua ideia, né? Porque a gente vê em alguns eventos assim, uma ou duas ou 3 ou 5 pessoas que se juntaram, fizeram um game e esse jogo teve muito sucesso, né? Isso acontece, obviamente, mas isso é mínimo, né? A chance disso acontecer. Então, o que se vê, né, são os casos de sucesso, mas não se vê os milhares de casos de empresas e de equipes que tentaram se desenvolver e não foram para frente, morreram na praia, né? Então, acho que uma experiência legal é poder trabalhar numa empresa que trabalha com games, nem que não seja talvez na área que você está buscando, né? Às vezes você quer trabalhar como, sei lá, um cara de cenário, e aí surgiu uma oportunidade para trabalhar como ilustrador de personagem. Cara, vai lá, tenta, né, se adaptar, ver como é que para poder entender os processos, para poder entender como é que se formam as equipes, como é que se trabalha o desenvolvimento de um jogo, e aí depois, se você tiver um pouquinho mais de experiência, você pode desenvolver o teu jogo e partir para o mercado, né? Mas assim como tem muita oportunidade, né, como eu falei, no Brasil a gente consegue desenvolver jogos para o mundo todo, por outro lado você está competindo com o mundo todo, né? Então, se você quiser desenvolver um projeto só para o Brasil, talvez você vai competir só com os brasileiros. Agora, se você quiser desenvolver um projeto para o mundo todo, você vai competir com o mundo todo. Então, você tem que estar preparado para isso também, né? Tem os dois lados. E eu acho que tem muita oportunidade, tem muito espaço, é uma área que tem muito a se desenvolver. A área de games já fatura hoje 4 vezes mais do que a área de audiovisual, né? E a gente sempre tem o audiovisual, né? O cinema, os grandes blockbusters como referência assim, de movimentação do mercado, e games já fatura 4 vezes mais do que isso, né? Então é um mercado gigantesco que tem muita chance de crescer mais ainda, né? Não está estagnado. Ano a ano vem crescendo muito, assim, então tem muita oportunidade, sem dúvida. Assim, tem muita inovação surgindo, né? Questão de jogos em realidade aumentada, realidade virtual, que é algo que ainda não pegou diretamente, né? Imagino por questões de custo, de hardware e até de usabilidade, assim, o hardware ele ainda não é algo totalmente, como é que eu posso dizer, não é agradável, assim, você ficar com óculos de realidade virtual por muito tempo, né? A gente não está acostumado com isso. Tem chances, assim, de o mercado ir para um lado, até eu estava vendo uma pesquisa recente, nunca, nos últimos anos, assim, nos últimos 10 anos, os 10 primeiros jogos, os 10 jogos de maior faturamento no mundo, eles nunca foram jogos que a gente chama de jogos indie, né, jogos independentes. E o ano passado teve 2 jogos que foram jogos independentes que ficaram entre os top 10 de faturamento do mundo, né, que é o Among Us e o Fall Guys. Foram jogos que foram desenvolvidos e depois por uma galera assim independente, e depois obviamente foram conseguindo captar recursos e tiveram uma excelente aceitação no mercado. Então isso é um aspecto que favorece também, né, conseguir furar um pouco esse mercado dominado pelos grandes players, né? No audiovisual também é assim, né? Se você faz um filme, é muito difícil você conseguir competir com os grandes blockbusters, até por espaço no cinema e mesmo no VOD ou na TV paga, na TV aberta, né? Porque já existe um mercado meio estabelecido assim pelos grandes players. E no game isso está começando a acontecer. É uma tendência forte também, que já vem de alguns anos, os jogos não só para você jogar, mas para você bater papo, né? Para você conhecer gente, para você trocar ideia com a galera.
Tem muitas função agora da pandemia também, a gente está vendo muitos jogos que o pessoal está utilizando mais para conversar mesmo e para se ver, para fazer um happy hour, do que exatamente ir lá e jogar e ter uma experiência de gameplay muito elaborada, né? Então tá servindo como um momento de você se reunir com a galera, né? Com os teus amigos, já que a gente não pode se ver pessoalmente, pelo menos ali no jogo você consegue ter uma relação ali interessante dentro de um ambiente construído, que você pode fazer algumas atividades e tal. Então isso também está sendo uma tendência interessante, não sei quanto isso se mantém, né, depois que a pandemia passar, né, porque a gente está aí há um ano e parece que fica cada vez pior, mas tem muita coisa rolando, assim, né, tem muitas oportunidades interessantes nesse universo de produção interativa, né, de games.